O plantio da soja 24-25 em Mato Grosso começou oficialmente agora em setembro, mas a semeadura avança apenas em algumas poucas áreas irrigadas. Assim como boa parte do Brasil, o estado lida com um tempo seco e quente. Vamos atualizar essa situação com Cleiton Gauer, que é superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Boa tarde, Cleiton. Obrigada aqui por nos atender. Vocês. Cleiton, da semana passada para cá, teve algum avanço no plantio da soja em Mato Grosso? Os trabalhos estão em linha com a expectativa para este período? Ainda estão bastante incipientes, pautado principalmente no que a gente já vem observando ao longo das últimas semanas, a chuva que ainda não se estabilizou, o calor intenso e a necessidade da umidade do solo que ainda não favorece os produtores realmente entrarem com uma maior possibilidade, uma maior frente de plantio aqui no estado. E ainda mais aquelas áreas, como bem você comentou, de irrigação, que nós temos uma necessidade, uma entrada, uma expectativa inicial maior nesse início, os produtores também ainda estão bastante cautelosos, dado que realmente o volume de chuva, as disponibilidades de água também não é um momento muito favorável para realmente os produtores expandirem nesse começo de plantio aqui na safra do estado. Nesse início, né? Não é só a falta de umidade, as altas temperaturas, mas também a situação dos focos de incêndio. Todas essas condições trazem muito preocupação para quem vai começar a safra, né, Cleiton? Exatamente, o produtor está muito cauteloso, então esse movimento que nós observamos aqui no estado, o produtor ele precisa, né? Então, se a gente comparar o período desse ano, nós tivemos uma antecipação da janela de semeadura em uma semana. O produtor, naturalmente, ele não iniciaria considerando o histórico aqui no estado, só que as previsões de chuvas, nesse começo que, na realidade, as chuvas não aconteceram e as previsões para essa segunda quinzena, apontando para baixos volumes de chuva e um estabelecimento de um volume maior só a partir do passar de outubro, trazem um pouco de preocupação nesse estabelecimento inicial e a velocidade que essa safra se define e a preocupação também com relação à janela de segunda safra, que é um desenho que todo produtor se preocupa em função dessa antecipação, organização do seu sistema produtivo, para conseguir fazer as duas safras aqui no estado de Mato Grosso. A metade agora de setembro, né? E a gente depende muito do calendário das chuvas para realmente começar a dar início à safra 24-25. E muitos prognósticos estão mostrando apenas outubro. Como é que fica a janela de plantio com essa chance, né, esses prognósticos de chuva só a partir da segunda quinzena de outubro em algumas áreas? Perfeito. Muitas pessoas têm nos procurado, nos questionado de como vai ser a organização dessa janela e qual é uma preocupação, se já existe uma preocupação com relação ao atraso inicial da semeadura. Ainda não colocaria um rótulo ou um formato nesse sentido, dado que realmente os produtores, dependendo desse volume, de quando as chuvas acontecerem, o produtor vai ter que acelerar e fazer esse movimento mais rápido e focar também nas condições de umidade que o solo vai ter ali para frente. Então, nesse momento é um sinal de alerta, é um cuidado que os produtores têm, uma preocupação nesse desenho das chuvas, principalmente nesse começo de outubro, que é onde a gente começa a ver os produtores intensificando normalmente aqui no estado, para realmente aquela área que vai fazer diferença lá em meados de janeiro, fevereiro, para ser o desenvolvimento da segunda safra aqui em Mato Grosso. Agora, esse atraso e uma eventual piora de cenário, você acha que pode afetar o desenvolvimento das lavouras de maneira significativa na safra 24-25? Em primeira instância, eu não considero um risco elevado pensando em desenvolvimento, dado que eu vou colocar a safra de soja para um período de desenvolvimento realmente das chuvas, a hora que acontecer aqui no estado a partir de outubro, novembro. Talvez o risco em relação ao clima, principalmente fique a questão do decorrer lá em novembro e dezembro com relação ao volume de água disponível e realmente se vai acontecer algum veranico ou não, como isso impactaria o desenvolvimento da safra, do que talvez um desenvolvimento inicial da cultura agora em primeira instância. Essa primeira instância ela é preocupante olhando principalmente para a janela de segunda safra. Se eu tiver um atraso significativo, um empurrar dessa janela de semeadura e primeira safra para frente, automaticamente eu tenho impacto na segunda safra aqui no estado, seja ela em algodão e também em segunda instância preocupação no milho, segunda safra em Mato Grosso.
E a gente sabe, né, Cleiton, que é muito cedo ainda para a gente ter uma previsão, mas já existe aí alguma expectativa do IMEA para essa safra 24-25, levando em conta o cenário climático atual? Você já consegue dar para a gente ali uma projeçãozinha para a gente passar aqui para a nossa audiência? Claro, então a gente já tem realmente uma projeção considerando o histórico do estado de Mato Grosso, mas é muito o aspecto de qual é o tamanho da área a ser cultivada de soja aqui no estado. Então, a expectativa é um incremento em relação à safra passada, derivado daquele movimento ainda dos produtores estimulados por ampliar, focados em preços e rentabilidade, que vai alcançar aqui no estado em 10,6 milhões de hectares, 12,6 milhões de hectares cultivados nessa próxima temporada. Tá certo, Cleiton. Vamos ficar por aqui. Eu agradeço a sua participação aqui com o Mercado e Companhia e até uma próxima oportunidade para a gente continuar ajustando aí os números dessa safra.